Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 68º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Ahm, comigo agora está tudo bem. Passou a primeira semana de quarentena, por isso, já, estamos fixe. Deixa só meter aqui mais tempo de ecrã ativo, senão o telemóvel vai se desligar. Mas já, está tudo bem. Primeira semana de quarentena, já. Ahm, o sítio onde eu trabalho está de layoff, por isso, já, estamos em casa. Um, e o balanço destes 7 dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 9 dias, 9 dias, ok. Estou há 9 dias em quarentena. O balanço destes 9 dias, tem sido positivo. Uh, tomei. Pá, vamos ser sinceros, meu. Vamos ser sinceros. Vamos acabar com essas cenas falsas. Tipo, tipo, eu estou-me a tratar super bem e tal. Não, pá. Tomei 2 banhos nesses 9 dias, por isso. Yeah. É uma boa média, ok? É uma boa média. Estou a contribuir para baixar a minha pegada ecológica. Um, Sou time pijama, ok? Time pijama o dia todo, porque não vou sair de casa, por isso estou-me a cagar. O máximo, o máximo de contacto social que eu tenho é alguma videochamada que faça ou isso, mas tipo, com as pessoas com quem eu faço a videochamada, pá, também estamos à vontade, porque do outro lado também estão de pijama, por isso, tranquilo. Ahm, e pá, estamos a sobreviver, tipo, estou tranquilo, acho que não vou ficar louco, ok? Pelo menos por enquanto. Até porque, até porque eu sempre fui aquele puto que na altura das férias nunca saía de casa, por isso, yeah. Um, a única mudança que eu tive na minha vida é que tinha de instalar algum jogo no PC para passar este tempo. Um, e então, para verem como é que eu sou este gamer, comecei por Minecraft, sou desses, mas eu vou-vos explicar, tipo, Minecraft para mim é uma espécie de arquitetura só, não ando cá a matar esqueletos, nem zombies, nem caralho, não, isso não é para mim, até porque eu não quero estar ali descansadinho a construir a minha casinha e o caralho, e depois vem-me um esqueleto que já está morto e dispara-me uma flecha e mata-me, não. Não, isso para mim não, é Minecraft no modo pacífico, ok? Não há cá monstros, não há cá nada. E depois faço as minhas minas, escavações e o caralho, construo as minhas casinhas e tal. Mas, pá, já estava um bocado farto porque, hum, tipo, eu construí primeiro uma mina que é para obter pedra, ok? Quem joga Minecraft sabe disso. Pedra e terra. A terra é porque eu gosto de meter tudo direitinho, tipo. Eu não sou daqueles que gosta de escavar assim à toa, por exemplo. As minas, as minas têm a abertura e o caralho, mas quem for lá está, ok, está tudo direitinho, luzinhas e o caralho, tochas, tudo bem iluminado, escadinhas e tal, não é tipo, vou escavar aqui à toa e ficar assim, obtenho o máximo de pedra, não. Isso aí é ser jabardo, isso é ser badalhoco, por isso não. Ahm, e depois fiz lá uns túneis todos, todos fixes. Ia dizer javardos porquê? Não, tão fixe, meu. Fiz os túneis e depois fiz uma cena que me leva para o topo da montanha. Ok, eu tipo tem de ser escadas, ok? Para aí com 6 andares ou caralho, que é para subir até ao topo da montanha. E depois aí estava a pensar fazer uma espécie de estação de caminhos de ferro, ok? Para ligar, sei lá, para aí 4 pontos até àquele, não sei. Só que construí um telhado. E então já não dá para fazer, porque ainda por cima isso ficou bem perto da minha casa. Eu pensei que ia ficar mais longe, mas ficou bem perto da minha casa. Por isso pus um telhado e está basicamente ao nível da casa. E depois quero então fazer a tal estação de caminhos de ferro. Só que isso aí vai demorar bué tempo e então não, então desisti de Minecraft. Por enquanto está em pausa. Depois também tenho o Don't Starve Together.
Não sei se conhecem, é um jogo indie. Pá, é basicamente a mesma cena do Minecraft, ok? Tem, tipo, não é a mesma cena, é basicamente sobrevivência, ok? Em que tu tens um personagem, há vários personagens, e depois tens de recolher cenas e, tipo, troncos de árvores, pedras, para fazer picaretas, para depois recolheres mais pedras e isso. E depois tens de recolher alimentos, aí eu curto jogar no modo sobrevivência, porque lá está. Porque acho que faz mais sentido. Agora, tipo, o Minecraft em modo sobrevivência não faz sentido porque aquilo não tem assim uns gráficos tão fixes. E então, é mais só por causa da cena da arquitetura. E então, no Don't Starve Together é tipo: uh, tens as 4 estações, ok? No inverno tens de acumular comida para passar o inverno, porque depois no inverno, mesmo que faças as hortas, não dá para. Não dá para. Não nasce lá nada, ok? Um, Depois, tens de apanhar bué estrume, é bem importante. Merda de búfalo, ok? É bem importante. Por isso, o conselho que eu dou a quem começa a jogar Don't Starve Together, porque aquilo é bué cartunesco, não é aqueles jogos que têm gráficos espetaculares, não, aquilo é tipo 2D, mas eu curto isso. A história por vezes é melhor do que os gráficos. Um, e então, o conselho que eu dou é procurem merda de búfalo, ok? Porquê? Porque quando encontrarem a merda de búfalo, primeiro é importante para fazer hortas e isso e para adubar cenas que plantem, ok? É importante. E depois, onde há merda de búfalo, há búfalo, ok? E os búfalos são importantes para vos protegerem dos ataques dos lobos ou dos cães durante a noite. Por isso, é o conselho que eu dou. Tenham cuidado, olhem para o cu do búfalo, ok? Quando estiver vermelho, não se aproximem, senão ele vai-vos atacar. Caso contrário, ele é bué tranquilo e não vos ataca. Por isso, os búfalos são uma cena fixe no Don't Starve Together. Mas o Don't Starve Together ainda não comecei a jogar desta vez. Eu tinha jogado, acho que foi nas férias de Natal. Acho que foi. Porque lá está, tipo, eu se estiver a trabalhar, normalmente só jogo um joguito no telemóvel, no PC nem... O PC basicamente só o ligo para gravar o podcast e para editar. Do resto mais nada. Depois também instalei o Need for Speed Undercover. Need for Speed Undercover. Que acho que foi o último Need for Speed que eu joguei. Porque depois houve aquela cena de... houve o Shift que era em pistas e então foi uma merda. E depois era o Hot Pursuit, acho que era assim que se chamava, também não curti porque não dava para dominar, para andar livremente no mundo, e então não curti. Então instalei, mas tipo só fiz uma corrida porque não era aquela cena que me estava a chamar. Até que voltei a jogar Euro Truck Simulator 2. Fixem este nome, Euro Truck Simulator 2. Há o primeiro que é de 2008, se não estou em erro. Agora tenho de procurar. Euro Truck Simulator. Deixa cá ver. O primeiro saiu em 2008, ok. E o 2 saiu em 2012. E depois tem aqui o American Truck Simulator. Ok. Ok. Mas eu caguei para o American Truck Simulator. Quer dizer, caguei. Se calhar. Se calhar para andar por essas estradas americanas. Se calhar vou ter de procurar por ele. Vou. Mas pá, o Euro Truck Simulator, o 2 é de 2012. Por isso, bem há 8 anos que ele saiu. Eu acho que ainda andava na EPAB. Andava na EPAB porque... e o Undercover deve ser da mesma altura, não? Para verem, tipo, a minha atualização de jogos é essa. Depois, tipo, só tenho jogado alguns jogos indie, do resto, não sou... Peço desculpa se não sou um youtuber gamer, ok? Tenho de pôr Need for Speed, que Undercover é uma série, ok? Need for Speed Undercover. É de 2008. Por isso, estão a ver? Ali é a minha atualização de jogos, 2008. Então deixa só ver o Call of Duty Modern Warfare 2, que é também o último que eu joguei. Call of Duty também deve ser desta altura, 2009, pronto.
Yeah, é para verem, tipo, é para verem como é que está a minha atualização a nível de jogos. Está ali para entre 2008 e 2012. Por isso, yeah, tirando algum jogo indie, ou algum jogo que eu vejo às vezes no Nerd Player do Jovem Nerd, yeah, porque, porque lá está, a maneira como eles fazem o gameplay é bem interessante. Tipo, eles agora eles fazem tipo novelas ou séries de jogos, e isso aí acho bem interessante. Que acho que pouca gente, pelo menos daquilo que eu me lembro de ter visto, acho que fazia isso, mas yeah. Um, e lembro-me de outro que joguei que se calhar é mais recente, que era o Kerbal Space Program. Kerbal Space Program. Mas também é de 2011. Foda-se. Mas devia ser o 2, se calhar. Kerbal Space Program 2. Acho que era este. Este. Não. Este é de 2020. Não, não é. Não é porque eu lembro-me de jogar isto para aí há 2 anos atrás, por isso já. Mas também é de 2012, por isso. Lá está. Os meus jogos pararam ali. Os únicos que continuei. FM, ok. Mas lá está, pá. Eu agora estava a pensar. E o último FM que eu joguei a sério foi em 2018. Depois, o 2019 já não joguei muito. E o 2020 ainda nem o demo joguei, nem o demo joguei. Porque eu instalei o 2019 e já foi daquela. Não está a dar, não está a dar. E então foi aí que então fui para Euro Truck Simulator 2. E pá, porque é que eu estou a curtir bué? Eu lembro-me na altura de estar a jogar e o 1, na altura era o 1, quando eu andava na EPAV. Lembro-me de jogar o 1 e pronto, ele saiu na mesma altura que o Need for Speed Undercover, e então eram os dois jogos que nós jogávamos lá na turma, além de CS e FM, pronto. Era FM 2018, CS 1.6 ou o Source. O Counter-Strike Source também é dessa altura. CS Source. Será que também é dessa altura? E é de 2004 o Source, ok. Mas já, então pronto. Mas eu acho que o Source, não sei, será que foi sucesso? Porque eu só me lembro de jogar o 1.6 e agora o pessoal está a jogar o CSGO Global Offensive. Global Offensive. Do resto, o Source acho que passou um bocado despercebido, mas já. E então, lembro-me. E também jogávamos San Andreas, mas isso não era. Ou Vice City, mas não era assim. Não era um dos jogos que jogávamos mais. E então lembro-me que era tipo duas cenas totalmente diferentes, que era o Need for Speed Undercover e o Euro Truck Simulator 2. O Euro Truck Simulator 1. Ou seja, o Undercover em que tu tipo destróis carros da polícia, destróis merdas, grafitas não, mas tipo metes o carro todo tuning e o caralho, muda janta e tal, e andas tipo a 300 a hora numa autoestrada dos Estados Unidos. E depois tinhas o Euro Truck Simulator, em que só podias andar a 90 numa autoestrada na Europa se não levavas uma multa por excesso de velocidade. E lembro-me de um colega de turma meu dizer: isto realmente é fixe como ao caralho, ó, tens de andar aqui sempre a 90 e tal, não podes fazer mais nada se não levas multa. Mas pá, eu sempre curti por causa disso, que era tipo, era bué relaxante. E agora com o 2, que tem mais países da Europa, apesar de não ter a Península Ibérica no original, ok? Acho que tens de instalar um DLC ou não sei o quê. Pelo menos eu vi aí o tio Rick a fazer, tem aí gameplays dele, depois até tenho de ver. E um dos títulos é: já temos Portugal no mapa, por isso, é porque dá para pôr. Mas caguei para Portugal, caralho, caguei para Portugal. E então, no 1, eu lembro-me de ter jogado até ao fim, acho que fiz quase tudo até ao fim. O 2, lembro-me que comecei a jogar, mas depois lá está, depois comecei a trabalhar e tal, não tinha assim grande tempo e depois desisti daquilo. Agora, agora instalei, já tenho 2 caminhões, ok, chupem caralho, chupem. Aquilo tens de escolher uma cidade para começar. Eu comecei no Luxemburgo, porque lá está, assim, já desbloqueei ali o país todo, ok? Já posso dizer, já conheço o Luxemburgo todo, porque só tenho uma cidade.
Depois tem vários estados da Alemanha, da França. Este dá para ir para o Reino Unido, ok? Que o outro não dava. Mas é bué estranho porque, imagina, na Europa estás a conduzir do lado direito, do lado normal, e depois para o Reino Unido tens de conduzir do lado esquerdo e às vezes enganas se estiveres em contramão e tal. E então, estou a deixar o Reino Unido um bocado de lado. Brexit, chupem caralho, vão para o caralho. E então, primeiro quero conquistar as cidades todas da Europa, conquistar, entre aspas, descobrir, pá. E depois ir a todas ir ao Reino Unido. E então, neste momento tenho uma garagem com 2 caminhões, porque, isto é assim, tu começas, e ao início não tens um caminhão, porque a vida não é fácil, putos. Fazes tipo entregas por conta de outrem, ok? Ganhas menos. E depois, quando chegares aos 10.000 euros, podes fazer um empréstimo de 100 mil. Só que acho que pagas 18% de juros, ou o caralho. Por isso não recomendo. O que eu fiz, que acho que é o melhor, é tipo, chegas ali aos 30 mil e podes fazer um empréstimo de 400 mil euros. Porque eu vou-vos explicar porquê. E depois o de 400 mil euros só pagas 12% de juros. Só como se fosse pouco, eu sei, mas é menos 6% do que o outro. O que eu tenho a explicar é, por exemplo, tu se fizeres um empréstimo de 100 mil, o máximo que podes fazer é comprar um caminhão. Se fizeres o de 400 mil, dá para comprar um caminhão e dá para atualizar a garagem. Primeiro tens de atualizar a garagem para ter mais 2 espaços livres, porque a garagem ao início só dá para um espaço livre, ou seja, que é para o teu caminhão. E com os 400 mil dá para expandir a garagem e comprar 2 caminhões. E ainda te sobram tipo 50 mil euros ou assim qualquer merda. Por isso, eu comecei com os da Mercedes, porque acho que são... porque posso, caralho. Não, porque... o preço dos caminhões do primeiro nível, varia ali entre os 90 e tal mil e os 110 mil, ou 105 mil, porque o da Mercedes é 104 mil euros, pronto. Só que o da Mercedes tinha mais cavalos e tinha bué de pose, tinha 1400 litros de combustível, e então, tipo, vamos ao da Mercedes, caralho. E aquilo é bué relaxante, meu. Tendo em conta que às vezes os carros são bué deficientes e tu estás a dar o pisca num cruzamento e ele espeta-se contra ti, isso aí é um bocado fodido, mas é vida, caralho, é vida. Agora estamos em pandemia, o pessoal está-se a cagar para as regras de trânsito. E então, eu estou bué excitado, acho que estava a perceber pela minha voz, porque estou aqui a falar todo louco. Mas, é bué fixe. É bué fixe porque, lá está, estás ali relaxado. E depois, a dica que eu faço, a dica que eu recomendo é... ou ouvir músicas, mas tipo relaxantes, sei lá. Uma música que eu estava, uma banda sonora que eu estava a pensar que devia ser espetacular é tipo a banda sonora do Interstellar. Ouvir enquanto conduzes. Pronto. Eu estou a conduzir enquanto ouço podcasts, ok? Fixe. Lá está, dá para fazer 2 cenas que eu curto, que é jogar o Euro Truck Simulator 2 e ouvir um podcast. Por isso, estou ali a economizar tempo, caralho. Tu só és pobre porque queres, meu. Só és pobre porque queres. E agora? Estou com 90 e qualquer coisa mil na conta. E já estou quase pronto para comprar o meu terceiro Mercedes, caralho. E quando comprar o terceiro Mercedes, tenho que contratar outro motorista. E depois, a partir daí, já vou poder expandir. Agora, a questão é... o que é que eu devo fazer? Tipo, quando tiver dinheiro junto, abato aquele empréstimo que já fiz, ou continuo a acumular, que é para depois poder logo comprar outra garagem. Mas lá está, tipo, depois para a outra garagem eu preciso ter no mínimo 200 mil euros, que é 100 mil para a garagem. Quer dizer, eu acho que é 100 mil para a garagem e mais 100 mil para o caminhão, estão a perceber? E depois mais uns trocos para contratar um motorista. Por isso, isto não é fácil ser empreendedor na Europa. Mas, não sei. Só sei que estou bué excitado porque aquilo é bué relaxante, porque lá está, não podes andar louco a excesso de velocidade. Tens de andar ali sempre dentro dos limites. A única parte fodida é aqueles transportes especiais, tipo aqueles caminhões que levam sempre um carro à frente e outro atrás. Normalmente é para levar postes gigantes ou aquelas partes de eólicas ou o caralho. O que nós vemos aqui lá no jogo é tipo transportar depósitos gigantes e essas merdas, pneus gigantes
que passa da largura do caminhão. E então, aí é mais fodido porque, primeiro, o caminhão não pode ir a tanta velocidade, tem de ir sempre no máximo a 60 km/h, por isso, e depois tens sempre um carro à frente e outro atrás. E vou-vos confessar aqui, mas eu de uma vez espetei-me contra o carro da frente. E o jogo aí foi bonzinho, aí tenho de confessar. O jogo aí foi bonzinho porque tinha duas hipóteses. Ou era pagar 15 mil euros de multa, ou então voltar onde tinha gravado a última vez. E então voltei onde tinha gravado a última vez e o acidente apagou. Senão, se tivesse de continuar ia pagar os 15 mil euros de multa e já ficava sem dinheiro nenhum porque era o dinheiro que eu tinha na altura. Por isso, obrigado aos criadores do Euro Truck Simulator 2. De resto, é isso, meu. É isso que eu estou a fazer. É louco a jogar. E tipo, disse à miúda que estava a fazer isso e ela, realmente, vocês homens são uma espécie, tipo. Meu, qual é a tua cena, meu? Para de julgar, caralho. Para de julgar. Não, estou a gozar. A outra cena que tenho feito, videochamadas. Mas tenho feito, mas também não é assim, não é assim uma cena louca. Tenho feito, temos feito a videochamada aos sábados, ok? Essa aí é rotina já, por isso, hoje vai haver, porque eu acho que ainda não disse, mas estou a gravar no dia 11 de Abril de 2020, sábado. São 14h47. Perguntam, porquê é que estás a gravar a esta hora? Pá, porque... hoje é sábado, amanhã é Páscoa. Se bem que não é Páscoa, mas para todos os efeitos é Páscoa. E então a minha mãe está a fazer tipo 50 sobremesas, caralho. E só agora é que a batedeira parou, por isso... só agora é que eu posso gravar, ok? Fixe, mas então, e temos de falar disso. Não sei onde é que eu estou. Estava a falar das videochamadas, ok. E então, aos sábados faço eu, o Zé e a Bia. E às vezes temos o Miguel e a miúda. Outras vezes não, sou só eu. Na última fui só eu, o Zé e a Bia. Por isso, e depois também faço videochamadas com a miúda. Por isso, E tipo, eu sempre odiei videochamadas, mas eu acho, tipo, temos de ser sinceros. Eu acho que ninguém curtiu a videochamada. Eu acho que as únicas vezes que as pessoas curtiram mesmo a videochamada foi quando primeiros telemóveis 3G, não sei se se lembram. Tipo, os putos estão-se a cagar, os putos não se lembram. Putos, para ele um telemóvel é sempre um smartphone. Mas, quando começaram os telemóveis 3G, uma das cenas que aparecia era sempre videochamada, do tipo, sei lá, agora aparece processador Snapdragon, caralho. Por exemplo, agora aparece processador Snapdragon 865 com octa-core 2.6 GHz ou caralho, pronto. Naquele tempo, e tipo aparece 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 47 megapixels de câmera e o caralho. Pronto, naquele tempo aparecia videochamada e nós era tipo, quero ter um telemóvel que faça videochamadas, porque eram os primeiros telemóveis que tinham câmera frontal, que isso era uma loucura, meu, como assim? Um telemóvel com câmera frontal, está tudo louco. Mas acho que depois disso, acho que ninguém fazia videochamadas, tirando aquele pessoal que precisava mesmo de fazer... reuniões por videoconferência ou assim, mas se calhar para isso usava o computador. Acho que ninguém usava o telemóvel para fazer videochamadas. Depois, as câmaras frontais passaram a ter a utilidade de selfies, ok? E então, ok, agora já se percebe porque é que se tem uma câmara frontal, para tirar uma selfie. Até que quarentena. E agora o pessoal está todo a voltar a usar as câmaras frontais para videochamadas. E tipo, estamos aí na luta também. Assumo que não era a minha cena, mas agora está a ser a minha cena. Por isso, estamos todos carentes. Isso é normal, meu. Isso é normal, temos de admitir que estamos todos carentes. Por exemplo, eu esta semana chorei com um podcast e chorei na live do Bruninho. Por isso, estamos todos mais carentes, é normal. Eu estou aqui, ok, sou um gajo com barba, cada vez mais barba porque o barbeiro está fechado e estamos de quarentena, por isso, isto vai ficar assim uma cena bué bizarra. Mas, estamos todos no mesmo barco, tipo. Eu posso-vos contar a história que eu chorei no podcast. É um podcast brasileiro chamado GugaCast.
Basicamente é um podcast onde as pessoas mandam para lá histórias e eles leem as histórias e só adaptam os nomes ou assim. E por vezes tem um tema, normalmente tem sempre um tema. Por outras vezes é só histórias livres ou fazem tipo compilações das melhores histórias da temporada, isso. Mas pronto. Nesse que eu chorei, agora tenho de procurar o episódio. Tenho de procurar o episódio e tipo, eu recomendo que ouçam um episódio, mas como na quarentena ninguém está a ouvir podcasts. E alguém tem de falar disto, caralho. Na quarentena ninguém está a ouvir podcasts, meu. E eu percebo porque lá está, eu também sou sincero. Eu, eu praticamente só ouvia podcasts no trabalho. Só um ou outro, tipo Nerdcast ou o Ar Livre, é que eu ouvia em casa, que são os meus preferidos, vá. Ou o Projeto Humanos, vá. Os outros deixava todos para ouvir no trabalho. Agora tenho de mudar a rotina e já por isso é que estou a jogar Euro Truck Simulator, que assim estou entre bué aspas a trabalhar, ok? E por outro lado, estou a ouvir podcasts na mesma. Por isso, é o que eu recomendo. Ouçam um Euro Truck Simulator enquanto ouvem este podcast. Podem ter um acidente, provavelmente. Mas pá, é um acidente no jogo. Porque isso é outra cena, meu. Eu já há 9 dias que não ando de carro. Por isso, tenho de estar a treinar no Euro Truck Simulator, senão vou deixar de andar de carro. Se este programa foi pago pelo Euro Truck Simulator, não foi. Pá, mas é assim, meu. Quando eu curto mesmo da cena, eu falo de borla. É por isso que eu nunca vou ser uma influencer. Mas então, foda-se, já estou aqui sem garganta, meu. E eu estava a dizer, vou gravar só meia hora porque o pessoal não está a ouvir. E tipo, já vamos com 29 minutos, mas o podcast que eu estava a falar, o episódio era o colecionador de vagalumes e outras histórias de professores. Para quem não sabe, vagalume é um lampião, ok? Em Portugal é um lampião, no Brasil é um vagalume. E então, pá, a sério, eu recomendo que ouçam o episódio, ok? Mas pronto, como eu sei que não vão ouvir, eu vou contar aqui a história. E tipo, as histórias eram só de professores. A primeira era de um professor que tinha de fazer 400 km para ir para o trabalho, ou assim qualquer merda. O segundo era de um professor que todos os professores de uma turma fizeram greve porque a turma era bué agressiva e ele foi substituir todos os professores da turma e depois descobriram, depois a turma virou-se contra ele, o caralho, e foi, sei lá, foi uma cena bué pesada. E depois o terceiro era a história de um senhor de 69 anos, foi ele que mandou o e-mail, que até o próprio Guga Mafra, que é o apresentador do podcast, ficou assim, tipo, temos ouvintes de 69 anos. E então ele enviou o e-mail a falar da esposa, que a esposa também era professora, e ele agora já se tinha aposentado, a esposa também. E então mandou o e-mail a dizer que um dia estavam a regressar do trabalho e encontraram um puto a chorar na beira da estrada. Isto nos anos 80, 90. Vamos fazer de conta que são anos 90. Eu acho que era 80, mas vamos fazer de conta que são anos 90. Ele, naquela altura em que as crianças ainda andavam na rua à solta, sem os pais e tal. Então encontraram um puto a chorar, sentado no passeio. Foram ter com ele. A mulher foi ter com ele e ele disse-lhe: a minha avó faleceu e eu queria muito falar para ela e agora já não consigo. E então a mulherzinha estavam tipo na beira da estrada, tinha assim um campo cheio de lampiões. Ela pegou assim num lampião e disse: ok, só tens de fazer isto, tens de falar para o lampião o que queres falar com a tua avó, dizes que é para ela, dizes que é para ela, dizes o nome dela e depois atiras para o céu e ele vai entregar à tua avó a mensagem. E pá, aí eu já fiquei com aquela lagrimazinha no canto do olho, que foi tipo, foda-se, meu. Foda-se, a sério que a senhora teve essa empatia toda. E até que depois, ok, o puto fez isso, o tal senhor que enviou o e-mail dava aulas a ele. Um dia viu-o assim a falar para a mão e depois ele foi ter com ele e disse: o que é que estás a fazer? Ele: estou a mandar uma mensagem para a minha avó, só que tinha de dizer agora, senão tinha receio que me esquecesse.
E ele, mas tens tempo de falar com ela, não é preciso falar durante a aula. E ele então abriu a mochila e já tinha para aí 5 lampiões dentro da mochila e atirou aquele lá para dentro. E ele, mas porquê é que tens assim tantos lampiões? E ele, porque eu tenho tanta coisa para dizer e tenho medo que só um não saiba transmitir tudo o que eu tenho para dizer. E então aí pronto, aí já, a lágrima já começou a descer e já ficou aquele nó na garganta. Até que até que depois o puto, passado para aí 2 anos ou assim, vem falar com a senhora a dizer: ai, obrigado por aquele dia que tinha sido o pior dia da minha vida e você ajudou-me a superar. Eu agora já não acredito na história dos lampiões, mas obrigado porque foi muito importante para mim para superar aquele momento triste da minha vida. E então depois o senhor continua a escrever a carta e a mulher falece de cancro. A mulher faleceu de cancro. E faleceu de cancro, tal, foi o funeral. E passado para aí 2 dias, o tal puto que ele encontrou quando ele era puto, agora ele já era mais alto do que ele e o caralho, já era formado e tal, foi ter com ele e disse: professor, podemos ir dar um passeio até à nossa antiga escola, não sei o quê? Ele, sim, sim. E então foram a falar da esposa, tal, de como ela tinha sido importante para ele, para superar a perda da avó e tal. E foram para a escola. E foram para a escola e ele entrou com o professor numa sala bué escura e só com umas luzinhas a piscar. E ele, pronto, professor, aproveita este momento para falar com a sua esposa. E tipo, a sala estava cheia de lampiões, meu, meu, aí eu desabei a chorar e tipo, todos os que estavam 3 pessoas a ler a história, tipo, 2 começaram a chorar, uma só não chorou porque foi o que ele disse, ele já tinha lido a história, esta já era a 3ª vez que estava a ler a história, mas nas 2 anteriores chorou. E pá, e lá está, meu, e pá, e é essa cena que eu curto no podcast, é quando um podcast que é só áudio te consegue emocionar, meu, isso é, para mim, a sério, para mim dá muito mais tesão do quando é um filme, ou uma série, ou um vídeo, ou assim qualquer cena, porque lá está, meu, aquilo é só áudio, tipo, enquanto que num filme, ou numa série, ou num vídeo tens as 2 camadas, que é o áudio e a imagem, ali só tens uma camada, e tipo, essa camada tem de ser bué forte para te fazer chorar, estás a perceber? E então, pá, admito, chorei, ok, chorei como um puto, ouvi a história novamente, chorei novamente, ok, e tipo, ok, os meus cães estão loucos lá fora, por isso eu vou continuar. Se ouvirem algum cão a ladrar, são eles. Deve ser alguém que está a tocar a campainha ou alguém que está a passar na rua, porque eles são bem agressivos, caralho. E então chorei. E depois, acho que depois foi no dia a seguir. Isto foi no. Não, isto foi no domingo. Será que foi na. Não sei se foi na. Mas eu se calhar só ouvi isto para ir na terça. Não sei. Mas pronto, não sei. Sei que no dia a seguir, ou passado 2 dias, na live do Bruno Nogueira, tocou a Maria João Pires. E pá, aí chorei outra vez. Lá está. Só com uma senhora a tocar uma música. E pá, o que é que eu vou fazer, meu? O que é que eu vou fazer? Uma pessoa está mais carente, meu. Está mais carente. E pá, depois há aquele pessoal que isso, se calhar até ia ficar para o verdade para o Lourdes, que é aquele pessoal que diz: só agora é que conheceram a Maria João Pires. Primeiro, nem toda a gente é obrigado a gostar de música clássica. Acho que aí é um ponto. Segundo, mesmo que só ficasse a conhecer agora e tivesse ficado apaixonado, qual é o teu problema? Só naquela. Qual é que é o teu problema? Eu lembro perfeitamente da primeira vez que ouvi Linda Martini e eu pensei: espera aí, eu estou a curtir bué disto. A primeira vez que eu ouvi Idols, eu pensei: uou, espera aí,
eu estou a curtir bué disto. A primeira vez que eu ouvi Foo Fighters eu pensei, uou, peraí, eu estou a curtir bué disto. Por isso, meu, tenham calma. É normal alguém estar a ouvir a Maria João Pires pela primeira vez e pensar, uou, espera aí, eu curti bué disto. E eu depois lembrei-me de onde é que eu conhecia a primeira vez que eu vi a Maria João Pires. A primeira vez que eu vi a Maria João Pires foi, se calhar isto só o Zé Lopes, provavelmente, das pessoas que está a ouvir, só ele é que se vai lembrar disto. Porque o resto do pessoal acho que é todo mais novo do que eu, dos que ouvem. Tipo, mesmo que seja uma diferença mínima, e eu vou-vos explicar porquê. Porque no livro de História do 6º ano, eu lembro-me disto. No livro de História do 6º ano, nas últimas páginas tinha tipo um gráfico, um cronograma, não sei. Não sei como é que posso chamar, mas vamos dizer que é um gráfico em que mostrava a evolução da história portuguesa. Não sei se era portuguesa, se era mundial. E então, então na última página ou assim tinha tipo música. E tinha tipo as personalidades importantes, não sei o quê. E tinha, faz de conta, na música, tinha lá Maria João Pires. E eu fiquei sempre com aquele nome na cabeça, pianista. Ok, nunca ouvi assim muito nada dela, ok, peço desculpa, mas tipo, música clássica não é a minha cena. Agora, naquele momento, neste momento, foi o suficiente para me fazer chorar. E tipo, se isso faz de mim um poser, acho que não. Porque foi real, não foi tipo, peraí, eu tenho, deixa-me só meter aqui um emoji a chorar. Não, meu, chorei mesmo, ok? E então lembro perfeitamente, tinha tipo, em literatura tinha o Saramago, e não sei se tinha o Fernando Pessoa e o Essa de Queiroz, por exemplo. Em música tinha a Maria João Pires, devia ter o Paulo de Carvalho e o Fernando Tordo, ou assim qualquer cena, não sei. Por isso, Por isso, Zé Lopes. Porque depois, porque é que eu estou a falar no Zé Lopes? Porque os manuais depois mudam de anos em anos, ok? E provavelmente quem tem menos 4 ou 5 anos do que eu já não apanhou esse manual. Por isso, era o livro de história, nas últimas páginas tinha tipo, sei lá, faz conta, em 1974 tinha o 25 de Abril e tinha, sei lá, Salgueiro Maia e tal, e tinha assim a profissão dele, ou o que é que ele fazia e tal. E depois, nas últimas páginas, anos 90 ou 2000, que aquilo foi para... Não sei quando é que acabava, mas tipo, anos 90 e tinha lá Maria João Pires e José Saramago. Por isso, Zé Lopes, se te lembrares disso, conta aí. Conta aí, ok? Mas, pronto, agora depois de demonstrar de onde é que conhecia a Maria João Pires, preciso de falar disso, que é, ok, hoje é sábado, amanhã é Páscoa, o episódio vai sair na segunda-feira de Páscoa, ou o dia seguinte à Páscoa. Tipo, a Páscoa foi cancelada, entre aspas. A Páscoa como conhecíamos, como se fazia aqui no Norte, não sei se no resto do país é assim, mas aqui no Norte é a tal cena do compasso e tal, e depois há uma cruz e uns gajos trazem a cruz, tu beijas a cruz e isso. Depois vem sempre uma comitiva que é tipo um puto com uma campainha, depois outro puto com água benta, depois um gajo com uns envelopes, outro gajo só para tirar o dinheiro que não vai para o envelope, para o padre e isso, pronto. Ok, isso foi cancelado, ok, provavelmente o dinheiro... isso aí foi bué chocante, meu, no domingo? Acho que foi no domingo. No domingo, quando estava a almoçar, estava a dar... A minha mãe meteu a dar a missa, porque lá está, não pode ir à missa, e então meteu a dar na televisão. E estava a dar uma missa no Parque das Nações, ou caralho. E o padre aproveitou aquele momento para dizer, podem contribuir por MBWay. E eu fui tipo, podem contribuir por MBWay, estar em casa não é uma desculpa para não ajudarem a igreja, caralho. E foda-se, puta que pariu. Mas ok, a Páscoa como a conhecemos foi cancelada. Agora, a pergunta que fica é, ok, a Páscoa foi cancelada, porquê é que as séries sobre a Páscoa também não foram canceladas, meu? Tipo, por exemplo, a SIC está maluca, meu. A SIC já transmitiu a Bíblia. Ontem estava a dar a Bíblia, não sei se hoje também vai dar, não sei. Mas tipo, hoje, agora na hora do almoço, antes do jornal, estava a dar a vida de Jesus, acho que era a vida de Jesus. E depois, o mais bizarro disso é que
aquilo era uma espécie, e agora com bué aspas, ok? Com bué aspas, documentário, e a voz off era do gajo que faz o BBC Vida Selvagem, e tipo, uou, como assim, meu? Como assim? Estava bué esquisito, meu, estava bué esquisito porque, sei lá, aquilo dizia, e Judas beijou Jesus e traiu-o. E foi tipo, esta é a minha voz de locutor da BBC Vida Selvagem, que como se vê é bué bizarra e não tem nada a ver, mas era bué estranho, porque quando tu ouves aquela voz, ou associas ao BBC Vida Selvagem ou ao último a sair, tipo, agora também vais associar um documentário sobre Jesus, bué estranho. Ahm, mas foi isso. O que é que tenho mais a dizer? Explodiu o vulcão Krakatoa na Indonésia, por isso, um, já não chegava ao Covid, agora explodiu o vulcão, e acho que aquilo tem sei lá quantos vulcões num raio de 25 km, e acho que com a explosão gerou um tremor de terra ou assim, e pode ser que tenha ativado mais vulcões, por isso, pá. Agora, a única música que me vem à cabeça é esta. Mas agora pá, vamos ao verdade palurdice desta semana. Toca aí jingle, Bia. Minutos tólitos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. Verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade palurdice desta semana, lá está, vai ter de ser a cena que eu disse há um bocado, que era... Tipo, os críticos, os tais críticos das lives do Bruno Nogueira, agora está na moda, porque, eu vou-vos explicar porquê. Porque aquilo começou com 10 mil, 14 mil, acho que no fim da primeira semana tinha 14 mil pessoas a ver ao mesmo tempo. Ontem eu não vi, ok? Ontem eu não vi, mas a minha irmã disse que chegou aos 75 mil. E eu tenho de acreditar nela. Porque isso aí também contribuiu para a minha felicidade. Porque a minha irmã passou os últimos 15 dias isolada no quarto dela, ok? A fazer uma espécie de quarentena voluntária porque mentalmente ela achava que estava contaminada. E acabou ontem, ok? Não tem sintomas, por isso, hoje almoçou connosco, por isso, isso também é fixe. Porque lá está, estar ali fechada era uma merda, mas e ela provavelmente vai ser o primeiro membro da família a fazer o teste para o Covid, porque já marcou, acho que vai fazer no dia... Nem sei quando é que vai fazer, mas vai fazer. Mas ok. Os críticos das lives. Porque lá está, tipo, agora passou dos 14 mil para os 75 mil e tipo, agora já está na moda a criticar. E tipo, pá, não sei, meu. Porque é assim, se me dissessem, mas a essência das lives mudou. Não, é a mesma coisa, porque é que agora estão a criticar? Porque lá está, é a mesma cena que, sei lá, aquele pessoal que, por exemplo, critica a Linda Martini. A Linda Martini era fixe quando lançou o primeiro EP, Linda Martini e o Marsupial. Desde que passaram a lançar álbuns é uma merda. Não, qual é a vossa cena, meu? Desde que se mantenha fiel a ele próprio, neste caso o Bruno Nogueira, ou no caso dos Linda Martini e eles... Ok, que conquistem o mundo, meu. Que conquistem o mundo. A única cena que eu posso dizer é eu fui dos primeiros que estava lá para ver. Estás a perceber? Por isso, Agora é assim, claro que quando tens, sei lá, uns Coldplay, por exemplo, que é o tipo, nós estamos neste patamar que já somos uma das melhores bandas do mundo. Será que eles já chegaram a esse patamar? Mas já ganharam Grammys de melhor álbum, por isso chegaram a esse patamar. E agora é tipo, agora queremos conquistar toda a gente do mundo, e então vamos lançar uma cena totalmente pop só para conquistar mais pessoas. E a partir daí não, a partir daí perdem-me, estão a perceber? Lá está, é a mesma cena que as séries. Quando a série está ali no sítio certo,
e depois, mas eu agora quero conquistar mais e então vou lançar mais 7 temporadas mesmo sem ser necessário. Também me perde, estás a perceber? E então, então agora está na moda criticar, meu. Vi pessoal a criticar, só agora não é que conheceram a Maria João Pires, para caralho, não sei o quê. Outro pessoal a criticar e tipo, eu depois até era para responder, não vale a pena porque não vou gastar as minhas forças. Tipo, não vou gastar as minhas forças. E depois é aquela cena que é, meu, nesta quarentena é normal o pessoal estar todo mais carente, meu. Não custa assim tanto mostrar mais um bocado de empatia, estás a perceber? Tipo, não é preciso estar a criticar tudo e todos, ok? Critiquem só os liberais, porque eles merecem, ok? Do resto, não critiquem mais ninguém, está-se bem. Mas é isso, pá. Tentem ter mais calma, meu. Tentem não existir tanto. Tipo, algumas pessoas parece que estão a existir bué, meu. Parece quase aquele pessoal que está de quarentena e pensa, eu agora preciso de fazer boas cenas. Tipo, eu tinha dito que, vou fazer um podcast diário. Não vou. Até porque, se já nem este está a ter a audiência que tinha antes da quarentena, para que é que vou estar a fazer um podcast diário se as pessoas... É normal, meu. Estão em casa, é normal que vejam mais filmes ou mais séries na Netflix e ouçam menos podcasts, é normal. Por isso, compreendo. Mas é isso, pá. Tenham calma, ok? Tenham calma e não pensem que são superiores, está bem? Não pensem que são superiores, porque é a mesma cena que eu então, para me armar, dizer, está bem, mas bem, bem. Eu também ouço bandas de heavy metal alternativo nórdico, estás a perceber? Ou escandinavo, estás a perceber? E tu, o que é que ouves? Estás a perceber? Isso já não vale a pena, já não vale a pena. Não achem que são superiores a alguém, porque vai aparecer sempre alguém que é superior a ti, estás a perceber? Parece quase aquele gajo que é, olha para mim, que tenho aqui um carrinho que o meu pai me deu e não sei o que é, eu sou bué riquinho, não sei o que é. E depois aparece sempre um gajo mais rico que tu para se gabar e tipo, não vale a pena. Ok, se calhar esta analogia foi estúpida, mas é o que importa. Quer dizer, não é o que importa, mas foi estúpida. Estou perdido. Vamos agora ao seguir desta semana. Toquei o jingle, Bia. @seguir. Ok. A arroba a seguir desta semana é @jordi.coalitic. Ou seja, é vou soltrar, vou soltrar. @jordi.koalitic. É um fotógrafo, ok? E as imagens dele, as fotos dele são bué fixe porque ele brinca bué com luz e essas cenas e então, acho que está muito fixe. E depois a cena fixe é que ele demonstra sempre movimento. Demonstra sempre movimento, não. Também demonstra movimento, mas demonstra como é que ele fez as cenas. E então, curti muito dele. Por isso, podem segui-lo. E também podem seguir esta, que eu já era para recomendar. Era para recomendar uma vez e depois esqueci-me, que é @L_Rafeiro. É @EL_Rafeiro. Ok, Rafeiro, acho que toda a gente sabe escrever. Que é um ilustrador português e acho que tipo, é uma cena boa, é simples, mas acho que é bem engraçado, por isso podem seguir. E são estas as arrobas a seguir. Vamos agora para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, a primeira recomendação cultural desta semana Ok, a primeira recomendação cultural desta semana é o álbum Song for Our Daughter,
que é um álbum da Laura Marling, que eu desconheço quem é a senhora. Desconheço, mas vi o Zé Lopes a recomendar e então foi tipo, estou aqui a conduzir um caminhão a 90 km hora, por que não? Por que não? E então ouvi e curti. Não sei se o ouvi todo. Não sei se o ouvi todo, vou pôr aqui um trechozinho de uma música, mas curti. Though they may want you to tread in their trail, only to see if the path they set fails. Though they may want you to take off your clothes, whatever they think that the action exposed. Curti do que ouvi, por isso, Depois, recomendações de merdas que eu vi, ok? Merdas que eu vi na Netflix e nos torrents da vida, caralho. Recomendo o filme Plataforma, a Plataforma, ok? Que já foi recomendado pelo Zé Lopes e pelo Rómulo. Eu dei-lhe 7 estrelas na escala ao puto de barba e posso explicar porquê. Eu curti, ok, não é a melhor cena de sempre, também não é a pior cena de sempre, não. A história está engraçada, ok, curti. Porque é que eu estou ali entre as 7 e as 8. Porque é que eu não dei 8? Porque a forma como o filme acaba é bem aberto. E então é tipo, vamos ter continuação, caralho, se isto for um sucesso. E pá, isso fode-me porque não havia necessidade disso, estás a perceber? E foi o que eu li num tweet. Nem todos os finais abertos são bons, ok? Aquele filme não precisava daquele final aberto. Aquele filme podia ter um final em que mostrava o que é que acontecia e estava tudo bem, ok? Acho que melhorava mais o filme do que aquele final em aberto, mas ok. Foi se calhar a parte que eu gostei menos. Foi o final tão em aberto, mas gostei da ideia, ok? Se calhar para ouvir nesta fase, se calhar não é para ver nesta fase não é o ideal, ok? Mas parece que tiveram aquele timing perfeito de lançar esta merda mesmo na pandemia. Mas recomendo, ok? Recomendo. É em espanhol, por isso quem curte lá a Casa de Papel pode ser que curta, nem que seja para aprender a falar mais um bocado de espanhol, por isso, Depois, recomendo a série Years and Years. Caralho, finalmente vi. Lá está, a quarentena dá para tudo, caralho. A quarentena dá para tudo. Que tem 6 episódios, ok? É uma minissérie da... Tipo, ela está na HBO, mas eu acho que ela é da BBC. Acho que é. Será que é? Mas eu não vi na HBO, peço desculpa. Eu saquei, caralho, eu saquei. E porquê é que saquei? Porque... é na BBC, ok. Porquê é que eu saquei? Porque... E essa cena foi bem engraçada, que eu estes dias recebi um e-mail da HBO de quando eu tinha a conta, porque eu criei a conta naquele mês gratuito e depois cancelei. Quer dizer, cancelei, acho que estive ativo mais um mês ou assim, mas cancelei porque o serviço era boa merda, comparado com a Netflix, porque estava sempre a falhar e o caralho, e então não. E então foi engraçado que eles mandaram um e-mail aos utilizadores a dizer por causa da pandemia temos séries que vão ser adiadas ou suspensas por enquanto e depois o nosso serviço também pode ser afetado. E eu pensei, porque o vosso serviço já era espetacular antes da pandemia e agora vai ficar uma merda. E então, mas então, recomendo Years and Years. Pá, são só 6 episódios, é bué rápido de ver. Eu vi aquilo em 3 dias, ok, acho eu, ou 4. Não sei. Por isso, para vós é uma tarde, porque vós comeis essa cena num instante. E então, é uma espécie de Black Mirror com Mr. Robot. Acho que é o que eu vos posso dizer, porque só que é um Black Mirror mais palpável, se é que me entendem, que é do tipo a série começa em 2000 até acho que começa no presente, só que depois vai passando os anos bem rápido. Sei lá, mas o final é em 2030 ou 2030 e qualquer coisa, tipo, é um futuro bué presente.
em que, em que há algumas tecnologias que eles falam, tipo deepface, é deepface que se chama, aqueles vídeos em que colocam a cara falsa de alguém a dizer uma cena, yeah. Pronto, falam disso, isso já é uma tecnologia que é atual, vais a perceber. Depois, tipo, eu não quero dar muitos spoilers, mas as tecnologias que estão lá presentes são aquelas tecnologias que tu pensas daqui a 10 anos e pode ser possível. Só que depois aquilo extrapola bué. E a cena é ver agora durante a pandemia, acho que ainda é mais do tipo, filha da puta, isto pode mesmo tudo acontecer. Porque, por exemplo, acho que isto não é spoiler, mas faz de conta. Tem lá um ataque nuclear dos Estados Unidos à China no último mandato do Trump, nos últimos dias, por exemplo. Isto acho que posso dizer esta parte. E tipo, acho que toda a gente acha que isso é possível. Tipo, quando houve a cena do Irão, eu achava que o Trump a qualquer momento podia carregar no botão para lançar. E agora pensem. Imaginem, aconteceu agora, mas imaginem que ele já havia sondagens e que ele estava a perder ou o caralho. Acham que não era mesmo capaz de carregar no botão e tipo, cagamos, que se foda ao Irão. Por isso, e tipo, vejam porque é muito fixe. Curti bué. Foi uma recomendação da miúda, por isso, curti bué. Depois, também comecei a ver Westworld, a terceira temporada. Westworld, que era aquela série da HBO que supostamente ia substituir Game of Thrones, mas acho que não tem assim tanto sucesso como Game of Thrones. A primeira temporada, espetacular, tipo 9 a 10 estrelas. A segunda temporada, eu acho que é pessoal a criticá-la, mas para mim, por exemplo, a primeira se calhar é 9, 10 estrelas, a segunda é tipo 8, 9 estrelas, não é assim tão má como na primeira. Se calhar nós é que tínhamos uma expectativa demasiado alta. Agora, a terceira temporada, ainda só vi o primeiro episódio, estava ok, vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. A ver se mantém o nível de Westworld, que é uma das minhas séries preferidas atualmente, das que estão em exibição. Depois, recomendo também Better Call Saul. E foda-se, eu já me cansei de falar de Better Call Saul, ok? Quem quiser ver, quem não quiser não vê. Agora, pensem nisto. Quando tiverem um filho e o vosso filho pesquisar 2020, melhores séries ou caralho, ou melhores episódios de 2020 e tiver lá Better Call Saul e tiver lá o episódio Bagman, que foi realizado pelo Vince Gilligan, e tipo, Vince, tu por mim podias realizar os episódios todos, estás a perceber? Por mim tu realizavas tudo, estás a perceber? Não é que os outros episódios sejam maus, mas tipo, quando é o Vince Gilligan a realizar, é tipo, é Breaking Bad e Better Call Saul na beia, meu, é outro patamar. E tipo, meu, Better Call Saul é aquela série em que avanças em baby steps, ok, baby steps, mas cada passinho que tu dás é como o teu puto, cada passo que ele dá é importante para no futuro ele andar e correr e o caralho. E tipo, cada passo que se dá em Better Call Saul é importante, meu, e é preciso prestar atenção a cada passo. E tipo, é por isso, meu, eu estou bem excitado, mas é por isso que a série é do caralho. E tipo, eu já falei bué de Breaking Bad, ok? E Better Call Saul provavelmente já ultrapassou Breaking Bad, porque lá está, meu, Breaking Bad tinha sempre aquele lado fantástico, tipo, temos drogas, temos armas, temos tudo e o caralho, explosões e tal, magnets, bitch, science, bitch. E tipo, Better Call Saul é uma cena muito mais realista, entre aspas, mas é tão bizarra às vezes e tipo, uou, este episódio Bagman, a sério, meu, vejam este episódio Bagman, vejam este episódio, foda-se, e vejam Better Call Saul, tipo, quem é fã de Breaking Bad, quem curtiu Breaking Bad, meu, que veja Better Call Saul. Eu sei que é uma série, eu vou dizer lenta, mas é entre aspas, ok? Porque não é uma série em que tudo acontece. Olha para a esquerda, uma explosão. Olha para a direita, outra explosão. Olha para a esquerda, 7 zombies a saltar em cima. Não, isso não acontece, ok? Mas cada passo é importante. E tipo,
A fotografia, meu, a fotografia desta série, tipo, quem gosta de fotografia, meu, tem de ver Better Call Saul, meu, tem de ver Better Call Saul, tem de ver Breaking Bad. Quem curte fotografia tem de ver Breaking Bad e Better Call Saul. Provavelmente foram das séries mais bonitas de sempre, meu. Yeah. Yeah, até me dei a garganta, meu, mas yeah, beijam, Better Call Saul. Ok. Ahm, Mais recomendações, pá, BoJack Horseman, ok. Tenho de ver BoJack Horseman. Eu ainda não vi tudo e tipo, eu estes dias estava a ouvir o podcast Private Joke, que é do Pedro Silva e do Guilherme Fonseca, em que eles falam sobre séries e isso. Ahm, e eu senti a mesma cena que o Pedro Silva disse, que é: não quero acabar porque sei que vou chorar, bué, e vai-me matar porque já não vou ter novos episódios de BoJack Horseman para ver. E então, neste momento faltam os últimos 4 episódios, o 13, 14, 15 e 16 são os episódios que me faltam. E tipo, eu estou a ver tipo um por semana, um a cada 2 semanas, porque meu, daqui a pouco não vai haver novos episódios de BoJack Horseman. E tipo, Breaking Bad, quando eu vi, acho que já tinha acabado, ou estava quase a acabar, e então foi tipo, tenho de ver tudo, que é para depois apanhar o ritmo dos últimos episódios. E BoJack já não vai ter isso, porque daqui a pouco são os últimos episódios e pá, eu quero aproveitar isto os últimos momentos como se fossem mesmo os últimos. E aí essa é a vantagem de Better Call Saul, é que tipo, só sai um episódio por semana, dá tipo para desfrutar aquela semana e pensar no episódio todo, e é isso que eu curto. Por isso, beijam também BoJack Horseman. E pá, as últimas 2 recomendações são Os Primos, no YouTube. Pá, principalmente o vídeo do Tiagovski. Pá, principalmente o vídeo do Tiagovski. É só isto que eu disse. Os gajos fazem reacts a vídeos, mas vejam o vídeo do react do vídeo do Tiagovski. O vídeo do Tiagovski é: escondi 500 euros dos meus pais e obriguei-os a procurar, não sei o quê, e depois prank, entre aspas. Pá, e a última recomendação, são as lives do Bruninho, ok? @corpo dormente no Instagram. Pá, que é aquele momento do dia em que te dá aquele cantinho no coração e que te diz, vai ficar tudo bem. Eu quando ele me diz, vai ficar tudo bem, eu penso, meu, vai mesmo ficar tudo bem. Por isso, estamos aí, ok? Obrigado pelos feedbacks do último episódio. A todos os feedbacks. Aquilo deu bué trabalho, ok? Deu bué trabalho porque foi a primeira vez que eu tive de editar 5 faixas separadas. Por isso, eu não ouvi o resultado final ainda, porque lá está, também estou a falhar. Mas acho que deve ter ficado bom. Não sei, pelo menos a qualidade do som acho que ficou boa a editar. Por isso, esse era o meu maior receio. Pá, em relação à qualidade do que dissemos, pá, isso aí não esperem nada demais. Mas é este podcast. Mas obrigado por tudo, pá, já sabem, façam as cenas do costume, até já me está a doer a garganta. Façam as cenas do costume, ouçam, comentem, partilhem, mandem feedbacks, sejam patronos em patreon.com/putobarba, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.